Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. O que é isso que nós acabamos de participar? Que é essa carne, esse pão sem fermento algum, e essa salada, essa erva amarga. Eu quero convidar você, na sua casa, a ler o texto lá do capítulo 11 do livro de Êxodo. Capítulo 11 do livro de Êxodo. E você vai entender o quê? Você vai relembrar. O povo de Deus, por cerca de 400 anos, ficou escravo no Egito. Deus levanta então o seu servo chamado Moisés e usa esse servo para libertar o povo. E aí nós temos aqueles eventos conhecidos como as 10 pragas do Egito. Você já deve ter ouvido falar. Se você não conhece, você deve ter ouvido falar em algum lugar das 10 pragas do Egito. E a 10ª praga, e que viria sobre todos, era o anjo da morte. E o anjo da morte viria e visitaria todas as casas. E em todas as casas que ele visitasse, ele levaria o primogênito, o primeiro filho. Quem é primogênito aí, levanta a mão. Dá uma olhadinha aí para trás aí, levanta a mão, todo mundo pro primeiro filho aí. Muito bem. Se você não morasse numa casa em que esse ritual não tivesse sido celebrado, e que nos batentes da casa o sangue do cordeiro morto não tivesse sido colocado lá, você morreria. Levanta a mão de novo os primogênitos aí. Olha para mim. Se a sua casa não fosse marcada, você morreria. Pode abaixar. E na casa do povo de Deus, então eles sacrificam o cordeiro de até 1 ano sem defeito, cordeirinho inocente em tudo aquilo, e o sangue dele é marcado, usado para marcar. E vem o anjo da morte, e sabe o que ele faz? A palavra hebraica é pechá. Repete comigo. Pechá. Pechá é passar por cima. Ele vem, vê a marca, vê o sangue, e o que é que ele faz? Esta casa não, essa casa está marcada, selada. Essa eu não vou matar ninguém. E ele passa por cima e vai para a próxima. Entendeu? Deus dá essa ordem, Deus dá esse livramento. E é interessante, uma das partes que eu mais gosto é esse verso 14 do capítulo 13. Eu li para você, capítulo 13, verso 14 do livro do Êxodo. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. O teólogo, o estudioso da Bíblia, ele diz assim, que esse fato é chamado um tipo de Cristo. Repete comigo. Tipo de Cristo. E o que é um tipo de Cristo? São passagens que tem no Velho Testamento, antes da encarnação de Jesus, que tipificam, demonstram o que Cristo vem fazer, no caso aqui ainda lá no futuro. Entenderam? Então, pelo sangue de Cristo, mas isso é assunto do pastor Gerson, eu não vou me meter nele, tá bom? Mas pelo sangue do Cordeiro, morto, sem defeito, sem razão, né? Sem culpa nenhuma aquele Cordeiro, pelo sangue marcado naquele batente, o anjo da morte passa por cima. E Deus deu uma ordem: vocês vão repetir isso todo ano. Todo ano vocês vão matar um cordeiro,
comeu um pão sem fermento, para simbolizar a pressa de sair do Egito. E a erva amarga, essa erva nossa aqui é amarga para quem não está acostumado. Eu vi gente ver se conseguia pegar um cheiro de erva assim, ó, né? Algumas coisas tem que nos lembrar, e o objetivo para o povo judeu da Páscoa era lembrar. E eu gosto muito dessa parte. Quando o teu filho te perguntar, o que é isso? Quem tem filho pequeno aí, levanta a mão. A minha é nova, mas ela não é tão pequena, né? Tem menos de 18 anos. Já o Mateus, o Felipe já tem mais. Mas a nossa responsabilidade para com os nossos filhos é nunca deixá-los esquecer. É isso que Deus está dizendo para o povo dele. Não deixem as gerações futuras se esquecerem daquilo que eu fiz. Quando você realizar isso no futuro, teu filho que não participou, ele vai perguntar: o que é isso? Porque comer essa carne com esse pão sem fermento, com essa erva amarga aqui, por que isso? Qual a razão disso? Que sentido faz isso? E aí a resposta é: você vai dizer, Deus nos livrou de um tempo de servidão, de escravidão. Não se esqueçam do que nós passamos e não se esqueçam do que Deus fez para nos livrar. Sabe qual é um problema nosso hoje? Memória. Há muito tempo atrás eu falei um computador com um Winchester. Lembra disso, Douglas? Não, né? Problema de memória, Douglas. Marcelo lembra. Marcelo não me deixa esquecer isso. Por quê? Na época do Marcelo, o HD, a memória do computador, era feito por um fabricante que chamava Winchester. E a gente no Brasil tem uma mania de dar nominar alguma coisa pelo seu fabricante, né? Quando eu falo palha de aço, o que é que você lembra? Bombril. Bombril é o fabricante da palha de aço. E quando eu falo de lâmina de fazer barba, Gillette é o fabricante de uma lâmina. Entendeu? E a nossa tendência, então, o HD, aquele hardware, aquela parte do equipamento que guarda as mensagens é o Winchester. Isso para a geração do Marcelo, que é uma geração mais antiga, né? E quando eu me lembrei, citando um ponto histórico aqui, nós temos um problema de memória. Nós temos uma tendência a esquecer das coisas. Principalmente, especialmente quando é algo da Bíblia. E sabe por quê? Isso é natural. Por quê? Porque há um conflito dentro de todo ser humano, de mim e de você. Nós somos todos pecadores. Todos. A tendência nossa é desobedecer a Deus. Fazer aquilo que a gente gosta e desobedecer a Deus. E a gente se esquece daquilo que a Bíblia nos ensinou, do que a Bíblia nos falou. E nós temos esse problema de memória. E Deus, sabendo desse problema de memória, Ele então dá ordem ao seu povo para que realizasse algumas práticas. A prática em si, ela não é mágica, ela não tem nada de sobrenatural. Mas o que ela faz? Nos traz a memória. Nos faz relembrar daquilo que aconteceu. Quando teu filho te perguntar, o que é isso? Quando alguém te perguntar assim, por que levantar num domingo às 6 da manhã? Por que estar lá? Levantar às 6 da manhã não, né? Estar aqui às 6 da manhã, levantar é outro horário. Por que isso? Para a gente relembrar tudo o que Cristo fez por mim e por você. Quando teu filho te perguntar. Além do problema de memória, sabe qual é um outro problema que ataca e toma conta das nossas vidas? Muita gente não sabe. Você agora sabe.
Quando o povo judeu comia essa carne, do que é que ele lembrava? Você sabe? Quem sabe, levanta a mão. Bem alto para eu ver quem sabe. Um animal, a ovelha, que morreu no meu lugar. Uma ovelha inocente, que não tinha culpa de nada, mas morreu para que o primogênito daquela família fosse salvo. Porque um pão sem fermento. Horrível, não? Hã? Pãozinho francês, aquela casquinha, aquela massinha toda, hein? Por que um pão sem fermento? Porque Deus vai te libertar hoje. Você vai sair com pressa. Naquela época, havia aliás, o processo para se fazer o pão, ele é muito parecido, só que a gente conseguiu acelerar algumas coisas. Mas naquela época, para o fermento fazer efeito, ele demorava alguns dias. Mas você vai sair correndo daqui, porque Deus vai te livrar. E a erva amarga, não era essa erva gostosa que a gente tem aqui, não. Ufa, peguei o agrião. Mas ainda é um pouquinho amargo, né? Por que da erva amarga? Para você nunca esquecer dos 400 anos de escravidão que você passou no Egito. Cada um dos elementos dessa Páscoa hebraica tinha um significado. Posso te contar uma novidade? Quem teve no culto do ano passado aqui, levanta a mão. Eu disse tudo isso o ano passado. Sabia disso? Algumas coisas a gente repete, porque a repetição... Paulinho, tem um pedaço de erva amarga no microfone aqui, depois você tira ele, tá bem? A repetição nos faz guardar. Eu estava conversando com um irmão hoje de manhã, não vou falar o nome dele, Tiago, fica tranquilo que eu não vou te falar. A gente está falando sobre a leitura bíblica, sobre o livro do Levítico, né? Deuteronômio, algumas partes da Bíblia que são cansativas de ler. Por quê? É muita repetição de algumas coisas, né? Mas a ideia da repetição é para que a gente não se esqueça. E mesmo quando a gente repete, a gente esquece. Então você que veio o ano passado aqui, esqueceu já. Vamos ver o ano que vem? Se Deus permitir nós estejamos aqui, vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Quem vai se lembrar de tudo isso? Então essa foi dada a ordem de Deus para o povo. Quando teu filho te perguntar, o que é isso? O que é que você vai responder? Deus nos livrou de um tempo terrível de servidão. Podemos repetir? Deus nos livrou de um tempo terrível de servidão, de escravidão.